Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Estão todos bem? Turma do quarto ano show, hoje mais um dia se inicia, mais um motivo de gratidão. Então, novamente vamos convidar o Senhor a fazer parte desse nosso dia, que Ele possa vir, encher nossos corações de amor, paz e alegria. Vamos pedir também ao Senhor que Ele possa abençoar todos os nossos familiares, abençoar o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Turma, hoje eu trouxe uma linda mensagem que o Senhor tem para você. Guarde essa mensagem no seu coração, porque o Papai do Céu mandou diretamente para você. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Essa palavrinha está lá em Isaías 41, versículo 13. Que palavra linda, né, turma? Quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente confia e sente o amor de Deus nas nossas vidas, não é isso? Quem aí nesse momento não se sentiu protegido, seguro, se sentiu no colo do Papai do Céu? Então, com essa mensagem linda, nós vamos iniciar a nossa manhã. Tenham um excelente dia a todos, muito ânimo e disposição no coração de vocês. Agora, turma, nós vamos colocar todo o nosso conhecimento em prática através da atividade da página 54 e 55. Lá na questão 1 tem aquela atividade do dado, onde vocês aprenderam que a soma de duas faces opostas do dado sempre será 7, não é isso? Então, vocês irão aqui, nesse espaço, indicar qual é a outra face oposta que tem no dado aí. Olha só, nós temos aqui em uma face eu tenho 6. Qual seria o valor que está na face oposta do número 6? Lembrando que a regra é sempre a soma vai dar 7. Qual é a face oposta do dado quando quem está à sua frente é o 3? E no caso aí do 5, qual seria a face oposta desse dado? E na questão última aí, no último item, tem aí a face oposta do dado quando o número apresentado é o 4, tá bom? Então, vocês considerem assim, que 4 mais esse número da face oposta desconhecido, ele vai dar a igualdade 7, tá bom? Então, sempre pense nesse sentido. Lá na questão 2, vocês irão observar as operações abaixo e preencher os quadrinhos com o valor correspondente para que a igualdade seja mantida. Então, turma, nesse caso aqui, em alguns casos, vocês vão simplesmente descobrir o valor da igualdade, que é resolver na adição, por exemplo. Em outro caso, você vai descobrir o valor do termo desconhecido. Vamos lá na prática. Olha só, lá na questão A, eu tenho o termo desconhecido menos 2 é igual a 8. Qual é o número que eu subtraio 2 vai dar 8? Esse é bem simples, né, turma? Mas se você tiver com dificuldade, é só você pegar o resultado dessa subtração e somar aí com o subtraendo 2. 8 mais 2, e aí você vai achar o termo desconhecido, tá bom? Então, essa é a operação inversa. Para eu descobrir o termo desconhecido de uma subtração, eu vou utilizar a operação inversa, que é a adição. Somando o resultado com o subtraendo. Ou, no caso, se fosse o minuendo, o valor apresentado seria com o minuendo, tá bem? Questão B. 10 mais 4 é igual, essa é bem simples, né, turma? Vocês vão simplesmente resolver uma adição. Questão C, 14 menos 4, o resultado de 14 menos 4 é igual a 5 mais... Então, olha só, primeira coisa interessante a se fazer aí é resolver a primeira operação aí, que é uma subtração, não é isso? Então, olha só. 14 menos 4, certo, então você já descobriu o valor. E aí, a segunda operação aí, que é o termo depois da igualdade, eu tenho aí 5 mais qual é o número oculto que está faltando aí,
que se eu somar 5 mais ele, vai dar o mesmo resultado de 14 menos 4, tá bom? Então, vocês podem observar aí que aí há igualdade no resultado das duas operações, tanto da subtração quanto da adição. Mas, para que isso aconteça, vocês têm que descobrir qual é o termo desconhecido. Questão D. 100 mais um termo desconhecido dá um resultado, não é isso? Esse mesmo resultado, ele dá na adição de 50 mais 60, tá bom? Então, olha só, vocês vão descobrir o resultado da adição. 50 mais 60, certo? E aí, dá um resultado. Esse resultado é o mesmo da adição anterior. 100 mais quanto? Vai dar o mesmo resultado de 50 mais 60. Por fim, nós temos a letra E, que é 800 mais um termo desconhecido. Vai dar o mesmo resultado que 500 mais 500, tá? Então, vocês vão descobrir qual é o termo desconhecido aí, que adicionado a 800 vai dar uma igualdade aí com essa outra adição de 500 mais 500, tá? Então, turma, lá na questão 3. Maria e Enzo estão completando suas coleções de bolinhas de gude. No domingo passado, a tia Silva deu a cada um deles a mesma quantidade de bolinhas para colocar em seus potes. Marina colocou 18 bolinhas em seu pote e guardou o restante numa caixa com a letra A na tampa. Enzo colocou 20 bolinhas no seu pote e guardou o restante na caixa com a letra B na tampa. Qual é a igualdade que representa o número de bolinhas de gude de Marina e de Enzo? E aí, turma, vocês irão representar através de uma igualdade o número de bolinhas de Marina e de Enzo. Vocês vão pensar da seguinte forma: quantas bolinhas Marina colocou no pote? Lá no probleminha eu tenho essa informação, não é isso? E ela guardou o restante. Então, vocês vão informar da seguinte maneira: Marina possui 18 bolinhas, mais a quantidade que ela colocou no pote. Então, vocês vão representar essas quantidades do pote com a letra A. Então, vai ficar como 18 mais A. Tá bom? Porque a letra A representa a quantidade de bolinha que Marina colocou no pote. Não importa que quantidade é essa. E aí vocês vão igualar, tá? Lembra que os dois ganharam a mesma quantidade de bolinha, tá? Já no Enzo, vocês vão identificar quantas bolinhas que ele colocou no pote e o restante vocês vão representar com a letra B. Então, vai ficar 20 mais B. Tá? Então, vocês vão conseguir ver uma igualdade. Quer ver? Olha só, observe o seguinte: os dois ganharam a mesma quantidade, só que Marina pegou uma quantidade e deixou outra quantidade no pote, não é isso? Então, olha só, a tia deles, cada um a mesma quantidade. O fato deles dois terem guardado quantidades diferentes no pote, isso não altera a quantidade que cada um recebeu. Os dois receberam a mesma quantidade de bolinhas, tá? Então, esse problema é nesse sentido. Você vai trabalhar com letras também, tá? Essa letra A e a letra B, a A representa a quantidade de Marina, a B representa a quantidade do Enzo, não é isso? Então, eu vou considerar ele como um termo desconhecido, simplesmente, tá bom? Então, ó, só fazendo uma releitura. Marina colocou 18 bolinhas em seu pote, tá bom? E guardou o restante numa caixa. Então, ó, 18 no pote mais o restante na caixa. Esse restante eu vou representar com a letra A, 18 mais A. É igual o Enzo. Como que ficou a situação do Enzo? Enzo colocou 20 bolinhas no pote e guardou o restante numa caixa que colocou a letra B. Então, ó, 18 mais A da Marina é igual a 20 mais B do Enzo, tá bom? Isso quer dizer no final o quê? Que os dois possuem a mesma quantidade de bolinhas, tá bom? Questão 4. Quando meu filho nasceu, eu tinha 32 anos. Hoje, meu filho fez 15 anos.
Quantos anos eu tenho agora? Turma, vocês irão aí calcular, olha só, quando o filho dele nasceu, ele tinha 32 anos, já se passaram 15 anos, tá? Então, houve uma continuidade a partir dos 32 anos, então vocês irão trabalhar com uma adição, tá bom? Vocês irão somar a idade que ela tinha quando o filho dela nasceu, mais a idade do filho dela. E aí vocês vão conseguir identificar a idade que ela tem hoje, tá bem? Questão 5. Na construção de um prédio, havia um total de 50 mil blocos de concretos. Depois de usarem uma determinada quantidade de blocos na obra, havia ainda no depósito 34.318 blocos de concretos. Quantos blocos já foram utilizados na construção desse prédio? E aí, turma, como é que vocês vão trabalhar aí? Vocês vão ter que observar as ideias de adição e subtração. E nós vamos buscar essas ideias aqui dentro do problema, tá bom? Então, ó, ele informa, o que ele informa aí? Que havia um total de 50 mil blocos, não é isso? 50 mil blocos de concreto. E aí, depois de usar a determinada quantidade, sobraram quantas? 34.318. Então, vocês observam que vocês vão ter que calcular a diferença, o valor total que tinha antes, com o valor que sobrou depois de uma parte da obra, depois de uma certa utilização dos concretos. Então, ó, o valor total era de 50 mil. E o valor que sobrou é de 34.318, que sobraram, na verdade, né? Sobraram bastante blocos ainda. E aí, o que vocês vão descobrir através calcular essa diferença? Vocês vão conseguir o resultado de quantos blocos já foram utilizados na construção. Então, qual é a operação que nós utilizamos para calcular diferença entre valores? A adição ou a subtração? Volta lá nas ideias de adição e subtração e identifique ela aqui nos problemas. Isso é bem importante, tá, turma? Quando vocês forem fazer a leitura do problema, vocês descobrirem qual é a ideia que está naquele problema, tá? Só assim vocês irão fazer uma decisão de qual operação vocês irão utilizar. Agora nós vamos lá para a página 55. Olha só. Questão 6. Observe o minuendo e o subtraendo da subtração ao lado. Nós temos aí como minuendo 145.766. E como subtraendo, nós temos 94.483, tá bom? Aí ele quer saber qual é a diferença ou o resto dessa subtração. Então, vocês vão simplesmente fazer um cálculo nessa operação que já está armada aí. Pode utilizar esse espaço para fazer a operação e descobrir qual é o valor do resto ou da diferença. Lá na questão 7. Em uma subtração, a diferença é de 289.576. O subtraendo é de 165.321. E aí, turma, vocês podem observar que ele está te dando o valor do resultado, tá? Que é a diferença, e do subtraendo. Então, vocês vão descobrir qual é o valor do minuendo. Sabe como que vocês vão descobrir o valor desse minuendo? Fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? Muito bem, quem respondeu a adição acertou. Então, vocês irão fazer uma adição com esses dois valores que foram oferecidos aí na questão 7. Após essa adição, você vai descobrir o valor do minuendo, tá bom? Então, para descobrir um termo desconhecido da subtração, você vai fazer a operação inversa, que é a adição. Questão 8. Em uma subtração, o minuendo é 348.589 e o resto é de 188.299. Qual é o valor do subtraendo? Então, turma, novamente aqui, ó, olha só, nesse caso, ele te deu o valor do minuendo, não é isso? E te deu o valor total de 188.299, certo? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão utilizar a subtração pegando
348 mil, que é o minuendo, certo? E irão subtrair, nesse caso aí, o resto vai virar o quê? O subtraendo, tá bom? Então, ele vai para o lugar do subtraendo. Então, vocês vão fazer uma subtração. Quem é o valor do minuendo? 348.589. Quem é o valor do subtraendo? De 188.299. Você observa que, nesse problema aqui, como o termo desconhecido é o subtraendo, mudou. Eu já não vou utilizar a operação inversa, tá? O que vai acontecer? Eu vou continuar com a subtração para descobrir o valor do subtraendo, porque aí ele forma quem? O minuendo e o resto, tá bom? Então, quando você pegar o valor do minuendo, que é o valor maior, 348.859, subtrair pelo resto, que é o valor menor, 188.299, vocês irão descobrir o valor do subtraendo. Então, fiquem atentos que nessa operação, vocês irão, quando o termo desconhecido da subtração, quando o termo desconhecido é o subtraendo, é só subtrair o minuendo pelo resto, tá? Questão 9. Em uma subtração, o subtraendo é de 221.233. O resto é de 116.675. Qual é o valor do minuendo? Percebam agora que o valor desconhecido é o minuendo. Então, quando o valor desconhecido é o minuendo, o que vocês vão fazer? Usar a operação inversa, tá? Vocês vão simplesmente fazer a adição dos dois números que estão sendo apresentados. 221.233 mais 116.675. Após resolver essa adição, vocês vão descobrir o valor do minuendo. Então, fiquem atentos a essas regrinhas, tá? Quando o valor desconhecido é o subtraendo, eu vou usar a adição. Quando é o minuendo, eu vou utilizar a operação inversa, tá bem? Questão 10. Os donos de uma loja online queriam saber como estavam os acessos ao site de compras da loja. Para isso, eles usaram o contador de acessos diários do site e a tabela abaixo, para obter e registrar a quantidade de acesso ao site durante os finais de semana de novembro e de dezembro daquele ano. Vamos lá. Vocês têm aí uma tabela, tá? Vocês vão completar essa tabela, turma. Então, aqui nessa tabela, vocês podem ver os números de acesso ao site. Mês e dia da semana. Os meses são novembro e dezembro. Dias da semana, sábado e domingo. Então, olha só. Você vai observar a tabela e completar com os números que estão faltando, tá bom? E aí vocês vão identificar aí nesse completo quais são as operações que vocês vão ter que utilizar para completar a tabela, porque vocês vão precisar utilizar as operações, turma. Observe que, por exemplo, em novembro eu tenho o valor total e tenho o valor do sábado, não é isso? Então, falta saber aqui nos domingos, tá? No domingo, quanto foi? Então, se eu já tenho um valor total aí, eu tenho que simplesmente subtrair ele pelo valor de sábado, que sábado representa quem aí? O minuendo, tá bom? Já aqui em dezembro, vocês podem observar que vocês não têm o sábado e nem o total, vocês só têm o domingo, a informação que vocês têm é no domingo, não é isso? Então, turma, primeira coisa que vocês vão fazer é resolver as colunas, tá bom? E aí, é interessante também vocês saberem, olhando assim, por exemplo, vocês já sabem o total nos sábados, tanto de novembro e dezembro. Então, vocês podem também olhar a questão das linhas. Olha só, para me descobrir o valor de dezembro, eu tenho que ficar de olho no total dos 2 meses. Depois eu vou subtrair esse valor de novembro, certo? O valor total menos o